Fala, gente boa! Bom dia para vocês, sejam bem-vindos de volta. Que bom que você está aqui nesse nosso dia 11 do nosso devocional especial. Serão 21 dias ao todo, estamos quase na metade aí já, do nosso estudo, a nossa pausa focada, temática, buscando ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Deus tem para nós como indivíduos, para nós como igreja. Você faz parte disso. Nós estamos muito felizes, muito empolgados com tudo aquilo que Deus já está fazendo, unindo os nossos corações, nos fazendo pensar, refletir juntos, orar juntos, temas de oração que a gente está orando juntos aqui no Devocional. Tem sido um tempo muito rico. Eu espero que Deus esteja usando isso para mexer contigo, fortalecer sua fé, né? Unir você à visão e propósito que Deus nos deu como família da fé, como igreja aqui em São Francisco do Sul. Boas notícias acontecendo, já compartilhei com vocês aí no nosso devocional de segunda-feira. Estamos com grandes expectativas para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Parque da Paz já está se tornando devagarzinho realidade, né? Aprovação nós já temos, isso é ótimo. E hoje nós vamos orar também a respeito de outro sonho da PIB, que nós cremos que deve acontecer também nos próximos dias. Então, felizes demais com tudo isso e queremos continuar o nosso estudo, a nossa leitura. E eu quero chamar a sua atenção aqui à tela do meu computador, onde nós vamos então ver o devocional de hoje. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha só, dia 11, quarta-feira, 2 de abril. O nosso tema é: quando Deus fala, temos o sentimento de que tudo está sob controle. Quando Deus fala, temos o sentimento de que tudo está sob controle. Aqui eu preciso fazer uma pausa antes até da gente ler o texto para você entender do que nós estamos falando aqui. Quando Deus fala, nós sentimos. Existe um sentimento de paz, de direção de Deus, que tudo está sob controle. Só que isso é muito diferente de você dizer que todas as circunstâncias estão alinhadas, perfeitas, maravilhosas e, né? Nós não estamos falando aqui de circunstâncias perfeitas. Estamos falando de um sentimento de que, apesar das circunstâncias, Deus está no controle. Ok? Tem gente que vive, né, em busca daquela paz perfeita, que você olha ao seu redor e você fala: nossa, não tem um conflito, não tem um problema, não tem nada dando errado, tá tudo certo. E se essa é a paz que nós estamos buscando, serão momentos raros na nossa vida. Raros, ok? Mas a paz que Deus nos oferece não é uma paz que vem de circunstâncias perfeitas necessariamente. É uma paz que existe em nosso coração apesar de circunstâncias. Então vamos lá, a Bíblia fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, para eu vivenciar essa paz, às vezes eu preciso abrir mão de entender. É uma paz que excede todo entendimento. Para eu viver essa paz, eu preciso, às vezes, abrir mão de entender. Tem momentos que eu não vou entender na minha vida. Eu vou olhar para as circunstâncias objetivamente e falar: cara, isso e isso, não está tudo certo, não está tudo bem, não está tudo perfeito, mas eu sinto uma paz. É um sentimento de que Deus está no controle, mesmo que circunstâncias, mesmo que olhando objetivamente, a gente veja que tem coisas que talvez não estejam perfeitas, não estejam resolvidas, não estejam sanadas exatamente. E esse é um desafio, nós temos falado sobre isso, né? Eu falei sobre isso no domingo, dia 23. Que eu queria que nós olhássemos para o nosso bolso e para o nosso coração, né? O que é olhar para o seu bolso? Você olhar e falar: cara, o que eu posso fazer? Olhar para o meu orçamento, o que eu posso, de forma objetiva, fazer? Beleza, essa é a primeira parte. Mas não parar ali, também olhar para o seu coração, para ver: Deus, o que o Senhor está colocando no meu coração? Para que eu seja guiado, para que eu dê passos com os pés no chão. A gente não quer sair fazendo loucura, mas também não seja só pé no chão, mas seja também guiado por Deus. Então, eu olho para o bolso e olho para o coração. E eu procuro, a partir dessas duas realidades, ser guiado dentro de um propósito de Deus. Mas
essa paz é um sentimento de que, apesar das circunstâncias, Deus está no controle. Isso não quer dizer que todas as circunstâncias vão estar perfeitas. E a gente vê isso na história que nós vamos ler na continuação aqui. Vamos junto, deixa eu voltar aqui, olhar isso juntos. Olha só. Samuel capítulo 30, versículo 6 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Os seguidores de Davi ali. Davi tinha algumas centenas de homens valentes, mas que nesse momento, não vou entrar nos detalhes, mas basicamente os inimigos tinham atacado a cidade, levado as crianças e as esposas de todos os homens voltaram e queriam matar Davi porque sentiram que o erro era um erro de Davi, um erro estratégico de Davi. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha só, muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor nos fazem perder todas as forças. A dificuldade parece tão grande, a oposição tão forte, que nós escolhemos fazer, tão forte, que sentimos que não podemos prosseguir. E o que nós escolhemos fazer quando enfrentamos essa situação faz toda a diferença. Nós não podemos nos entregar às circunstâncias. Nós temos que escolher ou fazer isso ou correr para a presença do Senhor, onde há ânimo, força, fé e a certeza de que nada escapa do controle de Deus, independentemente das circunstâncias. Então, o que acontece aqui? Davi, se não me engano, vai para uma batalha e enquanto ele está com os homens batalhando numa cidade, o exército inimigo entra na cidade onde ficaram as esposas e os filhos, saqueiam a cidade, levam as esposas, levam os filhos embora, eles voltam da batalha e veem, cara, saquearam tudo, levaram tudo que a gente tem. E os caras queriam matar Davi. Davi estava sozinho nessa história. E aí diz o texto que ele se fortalece no Senhor, ele corre para Deus. Então, as circunstâncias não estavam favoráveis para Davi, não estava tudo bem, sabe? Tudo às mil maravilhas. Não, era um momento difícil. Mas Davi, ele não deixou que as circunstâncias o definissem. Ele não está negando as circunstâncias, não está dizendo que não está difícil, não está dizendo que talvez não foi um dos momentos, né, mais baixos, vamos dizer assim, né, um dos vales da liderança dele. Mas ele não vai deixar isso ser o fator que define. Ele se fortalece no Senhor, ele se reanima no Senhor, ele pede ajuda ao Senhor, ele pede direção de Deus. Se você conhece o restante da história, eles vão, atacam esses inimigos e retomam tudo de novo, e fica tudo bem. Mas naquele momento em que as circunstâncias não estavam favoráveis, Davi teve uma decisão crucial a fazer. Se Davi se entrega às circunstâncias, ele perde a liderança dele diante daqueles homens, com certeza, para não dizer que talvez perderia a sua vida, porque eles estavam cogitando apedrejar Davi. Mas Davi se encoraja no Senhor, ele busca no Senhor ânimo, força, paz, enfim, direção. Eles vão lá, eles atacam, saqueiam de volta, recuperam suas esposas, recuperam seus filhos, e a situação toda é revertida. Olha como é importante, nós não apenas olharmos para as circunstâncias, mas em meio às circunstâncias olharmos para Deus. Queridos, de forma alguma, nós defendemos uma fé negacionista, aquela fé que diz, a circunstância não importa, a circunstância não é verdadeira, né? Frio é psicológico. Não, frio é frio mesmo. Frio é frio, né? A gente não está negando que circunstâncias são adversas, são complexas, são difíceis, às vezes a gente não entende. Não estamos negando isso, de forma alguma. Nossa fé não é uma fé negacionista, não está baseado em negar que dificuldades existem. Não, dificuldades existem. Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, cara, vai ter aflições? Vai ter circunstâncias, dificuldades? Vai ter. Mas não se limite a isso. Beleza, vai ter, vírgula, mas nós podemos ter bom ânimo se nós estivermos focados não nas circunstâncias, mas focados naquilo que Deus deseja fazer, promete para nós, o recurso do céu, no sentido de paz, alegria, esperança, renovo, que somente Deus pode nos dar.
Então, tudo isso remete ao nosso desafio aqui. Porque nós falamos sobre isso, inclusive, na mensagem, né? Que nós não estamos negando, por exemplo, que nós estamos numa época de economia brasileira que não é uma época das mais favoráveis. Não é? Tem decisões políticas acontecendo no cenário nacional, você talvez esteja acompanhando isso, decisões muito sérias sendo tomadas. Tem julgamentos acontecendo, que são decisões muito sérias, decisões, né, importantes. E há motivos, há circunstâncias para a gente falar, meu Deus, vamos travar tudo, vamos parar tudo, não vamos mexer com nada, né? Vamos pegar o nosso talento, vamos enterrar ele enterradinho para garantir o nosso. E a mensagem de desafio que Deus nos deu como igreja, eu creio que foi uma palavra de Deus, não foi uma palavra minha, foi uma palavra de Deus para nós como igreja. Tenho convicção disso. Cara, pega aquilo que vocês foram dados, no nosso caso, né, o nosso campus Nereu, e trabalhem de tal forma para que aquilo possa crescer, para que aquilo possa multiplicar. E esse é o nosso desejo nessa campanha, por isso que nós estamos não negando as circunstâncias, mas buscando a Deus, apesar das circunstâncias, para entender o que Ele quer nos dizer e entendendo que quando Deus está no negócio, né, a gente tem paz, a gente tem uma certeza, mesmo em meio às circunstâncias. Quando Deus fala, temos o sentimento de que tudo está sob controle. Não porque tudo está absolutamente sob controle, mas há um sentimento, cara, apesar das circunstâncias, Deus é comigo e vai ficar tudo bem. Nós somos um povo movido pela fé, não movido pelas circunstâncias. Isso deve ser parte da nossa oração, né, do nosso desejo aqui. Eu quero olhar, inclusive contigo, a nossa oração modelo de hoje. Olha só o que diz aqui a oração. Senhor, me ajude a não ser guiado pelas circunstâncias. Então nós não negamos as circunstâncias, mas não somos guiados por ela. Mas sim pela sua voz. Me ajude a enxergar além das dificuldades que me cercam e ver que o Senhor está no controle da minha vida. Eu te louvo porque as circunstâncias se prostram ante ao seu poder. Presta atenção. As circunstâncias se prostram ante ao poder de Deus. E hoje eu também me prostro. Olha só que oração, né, incrível e linda. Eu quero aproveitar essa oração e a gente já falar sobre o nosso motivo de oração aqui, a direção de Deus em relação à abertura de uma pré-escola. Nós já oramos sobre isso na semana passada, vamos continuar orando sobre isso hoje. Nós queremos que o talento que Deus nos deu, o Campus Nereu, seja multiplicado. E tem algumas formas dessa multiplicação acontecer. 3 delas que nós estamos discutindo e orando nesse momento. A primeira multiplicação é a nossa ampliação. É sobre isso que nós estamos falando aqui, o nosso projeto de ampliação 2025, ampliação do nosso prédio físico, banheiros masculinos, piso novo, mezanino para a sala administrativa, derrubado do muro frontal, ar-condicionados novos para o verão que vem, tudo isso faz parte do nosso projeto de ampliação, é pegar o talento que nos foi dado e fazer multiplicar. Segunda forma que a gente quer multiplicar o talento, Parque da Paz, onde nós queremos transformar o que era um prédio abandonado já se tornou uma igreja. Isso já é bênção e lucro para a nossa comunidade. Agora o prédio abandonado que já se tornou igreja vai se tornar também um parque aberto ao público. Isso é mais benefício para a nossa cidade. E a terceira forma que a gente quer multiplicar o nosso talento é a abertura dessa pré-escola, pela qual nós temos orado há muitos anos e estamos trabalhando de forma mais focada para verificar essa possibilidade. Ainda está muito no ambiente de possibilidades, tá, queridos? Muito no ambiente de possibilidades. Mas nós, como povo de Deus, temos que orar, pedindo que Deus nos direcione, nos capacite, nos ajude a entender qual é o timing disso tudo, de acordo com a vontade dele. Nosso desejo não é abrir uma entidade para lucros, apesar de que vai ser uma escola particular e paga, mas o nosso desejo é de abrir uma escola que venha ensinar valores cristãos aos pequenos e abençoar e transformar famílias a partir da educação cristã. Então, esse é o nosso desejo, é um dos sonhos que Deus tem nos dado. Cremos que o campus nos foi dado também para essa realidade se tornar, para esse sonho se tornar realidade. Eu quero pedir que você ore junto comigo por direção de Deus com relação a isso. Tem muitas coisas que precisam ser acertadas, detalhes, documentos, 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas.
Se for acontecer, vai ter que ser a mão de Deus. E nós estamos orando para que Deus nos direcione através dessas circunstâncias todas. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor fala conosco e nos direciona, mesmo em meio a circunstâncias, às vezes, que se parecem contrárias. Deus, eu oro para que nós não venhamos a negar as circunstâncias, mas também não sejamos definidos por elas, que as circunstâncias se prostrem diante do seu poder e nós também possamos nos prostrar diante do seu poder. Pai, eu oro especificamente por circunstâncias que precisariam ser diferentes ou mudadas ou conquistadas para que a escola, a pré-escola, pudesse ser aberta. Pai, eu oro que essas circunstâncias se prostrem diante do seu poder e que o Senhor nos direcione, Pai, de forma sobrenatural e especial, para que nós possamos viver mais essa realidade, multiplicar mais esse talento através da pré-escola. Pai, ser com a equipe que está olhando isso, todas as decisões estão sendo tomadas, conversas que estão sendo feitas, Pai, para que nós tenhamos a Tua direção e possamos caminhar somente dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse tempo. Nós oramos assim gratos e em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.